Oi, pessoal, boa tarde. Se você já está na live, dê um like, por favor, para eu saber que você está conosco aqui na live. Bom, como vocês sabem, eu sou Sônia do English for Life. Hoje nós iremos... mas meu celular ao vivo é sempre amazing. Hoje nós iremos falar... Você que está assistindo, você que já assistiu essa live, nós falamos sobre a importância de falar inglês com segurança do zero absoluto. E essa live é para você que já está planejando, já está tudo organizado para ir trabalhar ou estudar num país de língua inglesa, como na Irlanda, onde eu estou, ou para você que sonha em estudar, estudar ou trabalhar num país de língua inglesa. Então, como você deve saber, se você planeja em estudar fora, eu vou dar algumas dicas, né? Como você precisa se preparar para isso. É muito importante você se preparar antes de você ir para o país, né? Antes de começarem as suas aulas, ou antes de começar, né, o seu trabalho no país que você planeja ir. Por quê? Porque é importante você entender que não é só o comprar a escola de inglês, não é só você fazer a pesquisa e ver qual a escola de inglês que você acha que vai se encaixar com a sua condição financeira, lógico, porque tem várias, bastante, muitas. Mas também não é só pagar o Health Insurance, né, que é o seguro de saúde, que eu acredito que ainda seja obrigatório para estudantes e também profissionais, até porque aqui na Irlanda, se você vier para a Irlanda, migrar para a Irlanda, não existe um sistema público de saúde, como existe aí no Brasil. Isso é maravilhoso. Todo mundo reclama do SUS, mas se precisar, o SUS está aí, né, para atender às necessidades das pessoas, né? Então, se você está chegando na live, dê o seu like, né? Dê um oi, ou wave, né? Manda aí uma senozinho para saber que você está aqui com a gente, tá bom? E também é muito importante ressaltar a necessidade de você conhecer o país, conhecer a cultura, conhecer o clima, né? Principalmente se você não gosta de chuva, não gosta de inverno, vir para a Irlanda não seria a melhor opção. De repente seria para os Estados Unidos, para a Flórida, né? Que é um país que é uma região que está sempre quente, ou ir para Portugal, né? Que também é garantia de um tempo maravilhoso, né? Também um outro ponto importante, estou aqui com o meu roteiro, tá? Porque vocês sabem que a gente pode esquecer. Então, eu gosto de ter um roteirozinho. Moradia. Aqui na Irlanda existe uma crise de moradia muito grande, porque o país não tem condições de acomodar a população, né? Quer seja os irlandeses, quer seja os estrangeiros que já moram aqui e os que estão vindo. Então, existe uma crise imobiliária aqui. Então, é importante você trazer... Eu acho que a imigração aumentou o valor que você precisa apresentar, provar que você tem, quando você chega na alfândega, né? No aeroporto, né? No setor de imigração, por causa exatamente da crise da moradia. E morar no centro de Dublin é caríssimo, caríssimo. E está ficando mais caro ainda. Então, tem brasileiros que vêm para a Irlanda e eles moram numa condição muito, como eu poderia dizer, não esperada, né? Então, é normal dividir, né, um apartamento ou uma casa com outros estudantes, mas de repente há muita gente dentro de um ambiente só, né? Então, isso é importante considerar, né? Então, hoje, dia 7 de janeiro, a primeira live de 2023 do English for Life. Nosso objetivo, estou aqui para ajudar vocês passando dicas, você que quer migrar para um país de língua inglesa, é a primeira vez, na situação de estudante ou de profissional. Você que já tem um emprego, já está vindo para a Irlanda e já tem um emprego, ou você que ainda vai procurar um emprego na sua área. Eu quero que você faça perguntas aqui, pergunte
qual a sua curiosidade, né? Deixa eu colocar aqui o... Tudo bem. Dicas de inglês, já está escrito ali, né? Então, outra coisa importante também é a questão do emocional. Muitas pessoas, quando vêm aqui para a Irlanda, eles vêm para a Irlanda para estudar, é o foco, mas depois de um tempo, depois dos 3 meses de adaptação com a língua, com a cultura, com o clima, as pessoas elas ficam meio que perde o foco. São muitas oportunidades que tem de trabalho aqui, né? E você precisa entender que se você vier como estudante, você precisa sim encontrar o primeiro trabalho que você achar para pagar as suas dívidas, porque você vai trazer reais. E a diferença do reais para o euro é enorme. E quanto mais você arranjar o primeiro emprego aqui para segurar, pagar o seu aluguel e pagar a sua alimentação e transporte, você não precisa estar usando todo o valor que você trouxe, né, ou trará aqui para a Irlanda. E a questão emocional é a questão realmente de travar, né? Tem muitas pessoas que moram aqui na Irlanda, muitos brasileiros que moram aqui na Irlanda há muitos anos, brasileiros não, diferentes nacionalidades, mas não conseguem falar inglês. É uma trava mental, né? Isso é importante considerar e ler sobre isso e trabalhar antes de vir, porque se você está com essa trava mental, você não vai desenvolver no seu curso. Se você já fala inglês, se você fala inglês, mande aí dá um oi para mim. Sei que ainda falta 1 minuto para a live começar, né? Mas eu já comecei antes exatamente para, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, façam perguntas. Façam perguntas, que é importantíssimo, né? Então, assim, as pessoas falam, Sônia, mas é tão difícil falar inglês? Não é. Inglês é o idioma, é muito mais fácil aprender a falar inglês do que aprender a falar português. Porque a nossa gramática é muito difícil. É muito difícil falar inglês. Português. A nossa gramática é complexa, não é uma gramática simples como inglês, que o inglês básico você só precisa entender os três primeiros tempos verbais, né? Que é o presente, passado e futuro. Aí depois sim você vai evoluir. Então, o inglês básico é aquele que você, com o verbo to be, que tem lá na página do English for Life, no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Então, tem o verbo to be. O verbo to be, acredito que tem na forma afirmativa e interrogativa. Eu ainda não coloquei na forma negativa. Mas o verbo to be é o verbo principal da gramática inglesa para quem está aprendendo a falar inglês. Então, se você que está aprendendo a falar inglês, você que não fala nada, digamos, você fala inglês, manda uma mensagem aí, sim ou não, thumbs up, né? Dedão para cima. Me fale se você fala inglês ou você não fala nada de inglês, qual é a sua bagagem de inglês, né? Isso é importante saber, qual o nível do seu inglês, você não fala nada. Gente, às vezes nós pensamos que a gente não sabe nada de inglês, mas na verdade no português nós usamos palavras cognatas, semelhantes às palavras em inglês, só que pronunciamos com o nosso, de forma, né, com português, né? Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco. Então, você que está entrando agora, mande aí uma mensagem, diga que está entrando, me deixa saber qual o seu nome, de onde você está falando. Você está falando do Brasil, você está falando da Irlanda, você está falando de outro país. Me fale de qual país você está falando para eu exatamente saber. Então, o English for Life foi criado, né, com o objetivo de ajudar pessoas falantes de português a falar inglês do zero absoluto, com confidência, com segurança. Porque as pessoas, quando começam a falar inglês, têm medo de não falar corretamente, têm medo de serem julgados,
tem medo de não entender o que a outra pessoa está perguntando e as dúvidas de construir a frase para responder em inglês. Isso é normal. Normal, eu já passei por isso. Quando eu vim para a Irlanda, eu vim como estudante. Então, assim, não conhecia ninguém, não tinha família, não tinha amigos, né? Então, meus primeiros amigos na Irlanda foram os meus colegas do curso de inglês que eu fiz. Eu acho que eu fiz 3 cursos de inglês. Na época, em 2008, nós podíamos estudar, ficarmos como estudantes de inglês por 3 anos e depois disso, sim, a gente teria que ir para a faculdade. Hoje mudou, hoje só são 2 anos. Então, se você não fala nada em inglês e pretende migrar para um país de fala inglesa, é importante você começar a aprender a falar inglês. Porque quando você chegar aqui, você não vai ter a primeira dificuldade. Qual você acha que seria a primeira dificuldade para quem chega num país que não fala idioma? Manda aí, põe aí no comentário, me fala. Os meus alunos, eles falaram para mim que a maior dificuldade é chegar na imigração e não falar inglês. Como é que você vai responder, né, os policiais da imigração? Porque você precisa saber se apresentar. Eles vão perguntar o porquê que vocês estão indo, por que você está indo para a Irlanda. O que você vai fazer lá? Você vai como turista? Você vai trabalhar? Você vai estudar? Você precisa entender o que eles estão perguntando para você responder corretamente. Porque senão você vai ficar nervoso ou nervosa, vai ficar... Quando a gente fica nervoso ou nervosa, a gente esquece as palavras, né? O emocional bate forte, chega junto e você já fica instabilizado, né? Se instabiliza, melhor dizendo, e não consegue falar, né? Explicar o porquê você está indo. Então, geralmente, eu vi várias vezes lá na imigração, pessoas que começam a chorar porque não conseguem explicar a razão pela qual estão indo para a Irlanda, vamos dizer. Estou falando Irlanda, é um exemplo porque eu estou aqui. Então, assim, mostra o passaporte, mostra a carta, e eles vão perguntar, lógico, quanto que você está levando, você também tem que apresentar isso. Qual a sua dúvida? Pergunta para mim. Manda para mim uma mensagem, pergunta para mim qual a sua curiosidade durante todo esse processo. Você tem planos de estudar inglês fora do Brasil? Você já está estudando inglês fora do Brasil? Quais são suas dificuldades hoje, né? Encontrar a escola certa com preço em conta, porque, né? Eu ouvi dizer, não tenho certeza, que a partir de junho as escolas de inglês na Irlanda irão alterar o preço. Então, o preço eles irão aumentar o preço, né, do valor das escolas de inglês. Então, isso é importante saber também, para vocês se programarem, né? A questão emocional, homesick. Homesick é algo que acontece muito. O homesick é a saudade de casa, saudade da família, saudade da comida, a saudade dos amigos, a saudade das suas atividades que você realizava aí no Brasil, né, quando você migrar. E o homesick sempre fica com a gente, porque por mais tempo, tipo, eu moro aqui na Irlanda há quase 15 anos, tenho homesick. Se eu passei por causa do Covid 5 anos, quase 5 anos sem ir ao Brasil visitar minha família, e foi muito difícil, porque cada Natal que passava eu chorava muito, porque eu queria passar o Natal com a minha família e tudo mais. Então, assim, você precisa ter um equilíbrio emocional muito grande e saber qual é o seu objetivo em vir para a Irlanda. Ou para o Canadá, ir para o Canadá ou para os Estados Unidos, eu não sei para qual país você planeja ir. Mas isso é muito importante. Uma outra curiosidade, algo importante também, que é muito importante ressaltar, é a questão do tempo que você precisa ter, né, para
chegar ao Brasil, chegar à Irlanda, passou pela imigração, thumbs up, maravilhoso, excelente. Então é um nervoso que as pessoas ficam terrível. Mas depois que passou de lá, sabe, chegou do outro lado da porta do aeroporto, no arrival, né, a chegada, aí você já relaxa, e aí o segundo passo é ir para casa do hostel family, da família que vai te acomodar, se for uma família irlandesa, ou para o local onde você ficará, né? Aqui no aeroporto de Dublin tem os ônibus, né, que te levam até o centro de Dublin. Então é importante você, hoje em dia com o GPS é tudo maravilhoso, né? Então você sabe exatamente qual a distância que está entre o aeroporto até o lugar que você ficará. E tem o Uber aqui que é muito popular em qualquer país do mundo, né? Que sempre tem um valor mais abaixo do que os táxis normais, né? Então, faça uma pesquisa antes, né? Tipo, do aeroporto de Dublin até onde vocês irão ficar, ou você irá ficar, ou você planeja ficar. E com certeza, gente, procurem uma moradia que vocês possam ficar pelo menos, mínimo, 2 meses lá. Ainda que seja cara, mas faça o possível para ficar pelo menos 2 meses, porque vocês terão tempo para procurar um outro lugar mais barato, mais em conta, e vocês não terem dor de cabeça de procurar acomodação, porque se o seu curso é no centro de Dublin, lógico que você quer morar próximo ao centro de Dublin. Você não vai ter um curso no centro de Dublin, desculpa, na verdade sim. Se mesmo o seu curso sendo no centro de Dublin, tem gente que mora em Navan, tem gente que mora fora de Dublin, porque morar em Dublin é muito caro. Para você que está fazendo pesquisa de acomodação, um quarto que você divide em Dublin, você deve estar pagando o quê? 300 euros, 400 euros, se é que eu estou certa, né? Não tenho nem certeza. Foi quando eu pagava alguns anos atrás, agora já mudou muito. E depender da área, uma área segura, você vai chegar na situação de estrangeiro ou estrangeira. Se você não fala inglês, numa área que seja próxima da sua escola de inglês, se você puder. Se não puder, bem, faça amizade com seus colegas do curso de inglês e se prepare. Se prepare antes, estude. Estude realmente o básico do inglês, como você se apresentar, como fazer perguntas, pergunta muito importante, localização. Aonde eu estou, para onde eu quero ir, como você pode me ajudar. Essas são expressões chaves que você precisa saber falando inglês, que vai te salvar bastante. Aqui na Irlanda é interessante, porque os irlandeses são muito friendly, são bem amigáveis, se eles conseguirem, eles querem te ajudar, mas tem gente que não sabe dar a localização certa para você te direcionar. E aí você acaba se perdendo mais. E uma coisa importante que na Irlanda tem aquela questão das áreas menos favorecidas, né, que é uma mistura, é muito uma perto da outra, assim, de uma rua para outra você pode estar num lugar super perigoso, né? Então você precisa ter certeza de onde você está indo, para onde você está indo, para não estar no lugar na hora errada, no lugar errado, né? E acontecer algo que você não esperava, né? Então, mande para mim, pergunte para mim o que você gostaria de saber, de ouvir, né, durante essa live. Pergunte para mim o que você gostaria de mais informações e dicas sobre sua situação como estudante, mais informações e dicas sobre sua situação como profissional. Aqui na Irlanda, muitas pessoas que estão na área de TI, Tecnologia da Informação, estão encontrando empregos maravilhosos. Porque aqui na Irlanda paga-se muito bem para essa área. Então, você que é da área de tecnologia de informação, me mande a pergunta. Geralmente aqui na Irlanda existe profissionais, que são os recrutadores, né? Eles recrutam para várias áreas. Eu vou trazer na próxima live, que será no próximo sábado, uma recrutadora da área de TI. E ela vai falar para vocês
o que exatamente vocês devem fazer se vocês querem já aplicar do Brasil para a Irlanda sem estar aqui necessariamente. O que vocês precisam fazer, qual o nível de inglês que vocês precisam ter para as entrevistas. Lembre-se, aqui as pessoas concorrem com irlandeses e europeus, de forma geral. Então, a Irlanda é um país, é uma metrópole, embora seja uma ilha, mas tem pessoas de diversos países do mundo, então é uma cidade muito, a gente fala sobre diversity, diversidade. Então, hoje aqui na Irlanda, se fala muito nas empresas que vocês irão trabalhar, ou já trabalham, é muito sobre diversidade, diversity, porque respeitando as pessoas de outros países que estão aqui morando, brasileiros, que é uma comunidade grande, indianos, bem grande, japoneses, chineses, romenos, lituânios, italianos, espanhóis, que já são europeus, uma comunidade boa venezuelana, depois do que aconteceu lá na Venezuela, de Hugo Chávez, que eu não vou falar sobre política aqui. Então, assim, e o interessante daqui, o gostoso de morar na Irlanda, é que você, em Dublin, lógico, onde tudo acontece, em um dos meus short vídeos eu falei do Big Smoke. Big Smoke é quando você vai para a cidade grande. Eu não moro em Dublin, eu moro fora de Dublin, então quando eu vou para Dublin, é onde tudo acontece. A gente fala, nós estamos indo para Big Smoke, né? E também as pessoas usam essa expressão quando se fala em New York, onde tudo acontece lá em New York, na verdade. Então, aqui, vários restaurantes, diferentes nacionalidades, é muito gostoso. Você ir para um restaurante libanês, um restaurante... Qual foi o restaurante que nós fomos, eu e meu marido? Um restaurante libanês e tem qual é a comida? Esqueci agora o país. A comida é simplesmente maravilhosa. Vietnã. A comida, eu acho que é vietnamese, é deliciosa. Eu fiquei impressionada como é gostosa. Então, assim, é uma oportunidade também de você conhecer. Lógico, se você está em São Paulo, você tem, né? Tem todas essas acessibilidades. E restaurantes e lojas brasileiras, um monte delas aqui, né? Então, falando sobre o inglês. Então, gente, não venha para a Irlanda se você não sabe nada de inglês. Vocês irão sofrer. Vocês vão sofrer quando chegar na imigração, porque vocês não vão conseguir responder, né, as perguntas que os oficiais fazem lá para ter certeza que você é estudante, ou se você vem como turista, ou se você vem como profissional. Traga toda a sua documentação, tudo direitinho, organizado. É passaporte, dá o passaporte com a carta da escola. Desculpa. E eu acho que ainda tem o host family, né? A família que você vai ficar, né? O endereço, uma carta deles. Eu não sei, eu acho que hoje não tem mais isso, né? Mas tenha tudo certinho, sabe? Relaxe, né? E aprendam as palavras-chave, as expressões corretas, o vocabulário para vocês se desenvolverem lá e falarem, usarem durante a conversação na imigração. Porque se a migração barrar vocês serão levados para um quartinho lá para serem interrogados. E aí vai ficar muito mais complicado. Então, assim, quanto mais simples, melhor. Aprendam o inglês básico, do absolutamente zero, a falar com segurança. Nós estamos aqui para isso, para ajudá-los. Se você fala inglês, ainda que seja um básico muito bem feito, um básico que você sabe se apresentar, um básico que você sabe fazer perguntas, um básico que você entende qual é o subject, né, o assunto da conversa, um básico que você irá usar de maneirismo para responder às pessoas. Isso é tão importante. Aqui as pessoas falam muito obrigado o tempo todo, por favor o tempo todo. Na nossa língua portuguesa isso não existe. A gente fala obrigado, mas não é obrigado. A gente não fala obrigado o tempo todo. A gente não agradece o tempo todo.
Aqui sim, é muito importante você ser educado quando você aprender a falar uma língua e usar. Ouvir mais. Ouvir bastante. Se você não entendeu a frase, perguntar para repetir novamente, né? Can you repeat again, please? Então, isso é importante, é fundamental. Por quê? Porque quando você não entende uma frase, não é porque seu nível de inglês é terrível. Não, pode ser o nervosismo. Pode ser o accent. O accent do irlandês, ele é carregado. Se você vier vindo para Dublin, se você vier para uma escola de inglês, digamos, em Dublin, a depender da área que a pessoa venha, que a pessoa more, você pode, com certeza não vai entender nada ou vai entender alguma coisa. Porque quando eu vim para aqui, eu pensava que falava inglês. Então, assim, eu trabalhava numa empresa multinacional, eu falava inglês nessa empresa multinacional, mas quando eu cheguei aqui, eu entendi que eu não falava nada de inglês irlandês, ok? Lógico que se você fala inglês americano, se você já fala inglês europeu, você vai entender. Mas quando eu falo em accent, é como eles perguntam, que é diferente. Você não está falando com americano, você não está falando com inglês, ou britânico, ou canadense. Você está falando com inglês, com irlandês. E aí você vai aprender com o tempo. Então tem que ter o quê? Paciência, humildade, pedir para as pessoas que estão no nível acima do seu para corrigir, né? De boa, com educação, corrige, não, de repente aqui sim você pode falar dessa forma ou de outra forma, né? Não ser arrogante, né? Ser humilde, sabe? Aprender com os outros, né? Isso é importante. E fazer amizades aqui é tão importante, gente, porque a gente fica down, sabe? Durante o inverno, para quem não gosta do inverno, porque eu sou de Salvador, a gente fica down, porque o inverno down fica para baixo, porque o inverno aqui, ele é muito intenso. Começa outubro, que ainda é outono, mas para mim já é inverno, já tá, né, frio, até fevereiro. Então, é longo, né? Tirando as festividades do Natal, do Ano Novo, que é lindo, que é considerado uma das cidades das luzes por causa do Natal, das luzes do Natal. Como as pessoas decoram as casas, os jantares de Natal irlandês, olha, é maravilhoso. Você que não teve experiência de vir para a Irlanda, venha no Natal. Você vai se apaixonar pela cidade, pelo país, né? As casas são decoradas, né? Dentro e fora. Eles decoram as árvores nas ruas também. É muito bonito. É uma celebração verdadeira. E eu amo isso. Eu acho que isso é tão importante. Porque é um momento de família, né? É um momento de família. E você que não tem família aqui, né? Ou quando você vier, é um momento de estar em família com os amigos. Porque os amigos se tornarão seus amigos, sua família, né? Até você casar, até você decidir voltar para o Brasil. Então, os amigos são importantes. Porque quando você tem amigos, você tem menos medo de ser julgado quando você fala inglês. Olha, a real que quando você fala inglês e você não tem segurança, você sente que precisa ser validado o tempo todo. Essa é a realidade, né? Então, a minha proposta é eu te ajudo a falar inglês do zero absoluta com segurança. Então, você vai fazer o seu inglês básico com segurança, e você vai falar com segurança, e você vai falar com irlandês ou qualquer outra nacionalidade com segurança, com leveza e sorrindo, que é o mais importante, não é? Bom, eu tenho uns alunos que eles moram aqui há algum tempo e não estão sharp no inglês, não falam inglês de uma forma natural, por diferentes razões, tá? Né? Aqui eu não tô aqui para julgar ninguém, mas uma dica para você aprender a falar inglês rápido é estudar, fazer sua rotina de estudo da língua. Qual é a minha rotina? Eu até comprei isso aqui, olha. De segunda até sábado,
né? E aí, até o domingo, aí tem um notes aqui, que são suas observações. Então, todos os dias, gente, para vocês que estão começando do zero ou estão e querem recomeçar a falar inglês novamente, simples. Vocês irão o quê? Segunda-feira, eu vou estudar inglês por 15 minutos. 15 minutos, pronto. O que é que você vai fazer? Vai revisar o verbo to be, que está lá no meu story. No meu story, do Instagram e do YouTube. Então, revisar o verbo to be. Eu sou uma pessoa que funciona, eu aprendo de forma visual. Então, eu preciso escrever, né? Ou então dar uma olhada na tela do meu computador, visualizar, né? Para mim, funciona muito a visualização. Outras pessoas é ouvir. Então, baixa o audiobook, né? O livro que você ouve, né? Esqueci como é que fala em português. Baixa o audiobook. E aí você vai ouvindo, repetindo, repetindo. Aí depois que você faz isso 15 minutos só, segunda-feira, verbo to be. Aí vai na terça-feira. O que você vai fazer? Você vai repetir o verbo to be e vai colocar frases, palavrinhas do lado. I am, eu sou, happy, feliz. You are student. Você é estudante. He is a singer. Ele é um cantor. E aí vai por até todas as pessoas do verbo to be, que é o verbo ser ou estar em português. Então, segunda-feira é o verbo to be. Terça-feira faz a revisão de novo do verbo to be e coloca uma palavra, né? Depois eu sou, vai dar uma olhada lá na minha aula do verbo to be. E aí você vai começar construindo, né? Frases. E depois na quarta-feira você faz uma revisão de segunda e terça. Aí na quinta-feira você vai para o alfabeto. O alfabeto é muito importante. Por quê? Primeira coisa, se você não souber pronunciar os sons das letras do alfabeto, você não vai pronunciar as palavras corretamente, tá? Não agora, mas no nível avançado, do intermediário para avançado, você vai estudar fonética. E na fonética você vai mais uma vez rever como você pronuncia o alfabeto, as palavras com CH, as palavras que são exceções, as palavras que terminam com ED, as palavras que tem um som de T no final, detalhes, que não precisa se preocupar agora. Mas é importante sim rever o alfabeto. Aí depois que você estiver craque no alfabeto, dominando o verbo to be na forma afirmativa, negativa e interrogativa, pronto, vai para os números. Porque e lógico, estudando vocabulário. Então, uma das técnicas que eu uso aqui é, você precisa estudar, repetir e praticar. Pronto. Estudar, repetir, praticar. Estudar, repetir, praticar. Se você estuda, repete e pratica, você vai com certeza lembrar. Porque quando nós estudamos uma língua, nós precisamos estar praticando e lembrando, sabe? É como um ciclo, estudar, repetir e praticar. Estudar, repetir e praticar. Porque a gente esquece. Depois de várias sessões, a gente consegue thinking, que a gente fala em inglês. Memorizar, o negócio entendeu, faz sentido, né? Thinking faz sentido, mas essa é, gente, disciplina. Não existe nenhum idioma que você estude que você não tenha disciplina. Você precisa reservar 15 minutos do seu dia, primeira coisa. Tem professores que falam 30, tem professores que falam 1 hora. Mas para você que está começando do zero, pretende recomeçar a estudar inglês, comece com 15 minutos. Porque vai ser um exercício para o seu cérebro entender que você está estudando uma outra língua. E o cérebro precisa de tempo, né? O nosso corpo, a nossa mente precisa da rotina, né? De organizar a rotina. Então, se organize. Tire um momento do seu dia, 15 minutos do seu dia, no seu horário de almoço, não sei, à noite, antes de dormir, de manhã cedo. Eu não sei como é a sua rotina, mas você precisa adaptar à sua rotina o estudo da língua.
e queridos, quando vocês adaptam, e quando vocês encontram lugar na sua rotina para estudar inglês todos os dias, no final da semana, você já está com uma bagagem de inglês tremenda. Especialmente porque você fala inglês. Você não sabe que você fala inglês, mas você fala. Quero dar alguns exemplos para você. Por exemplo, quando você fala hotel, a palavra hotel quer dizer o quê? Hotel. Escreve exatamente como eu pronunciei. Só que você não sabe pronunciar hotel. Você pronuncia hotel, mas é escrito como em inglês. Uma outra palavra também. Eu fiz até uma listinha para eu não esquecer. Deixa eu ver aqui. Pegar a cola, né? Então, cola. Aqui, minha cola. Uma outra palavra muito normal. Normal, a gente fala em português e em inglês fala como normal. Normal. Tá vendo que você fala inglês? Central. Uma outra palavra em português que tem o mesmo significado em inglês e só pronuncia diferente. Central. Central. Material. Material. Em inglês é material, mas escreve do mesmo jeito que a gente escreve em português. Original. Original. Mesmo significado, mesma escrita. E uma outra que muita gente gosta. Drama. Drama. Não precisa fazer drama para aprender a falar inglês ou entender o verbo to be. Venha comigo que você vai ficar sharp. Você vai falar inglês, do absolutamente zero com segurança. Então, drama, sem drama. Uma ótima técnica também para aprender a falar inglês de uma forma mais leve ou assistir filmes, assistir seriados. Muita gente já me contou, muitos alunos me contaram que eles amam aprender, estudaram e o inglês deles o vocabulário está crescendo, aumentando, né? Porque eles assistem seriados, desculpa, como Friends. É um seriado ótimo, e eles não falam num ritmo extremamente rápido. E se você botar o subtitle, ou seja, a legenda, fica muito mais fácil. Uma técnica para você aprender a estudar inglês assistindo filme ou seriado. Você vai definir o que você quer ouvir. Você quer ouvir vocabulário ou você quer ouvir as pessoas, você quer identificar o seriado ou você quer identificar as pessoas do verbo. Eu, você, ele, ela, entende? E aí você pega um papelzinho e vai anotando. Falou ele com tal verbo. Gente, parece uma atividade boba, mas você não tem ideia como essa atividade simples faz e fará a maior diferença no seu dia a dia. Porque quando você ouvir as mesmas expressões ou palavras de novo, você vai entender. Entende? Então, é uma dica rápida e fácil. Me coloque aí uma mensagem, fala para mim como é que você estuda inglês. E fala para mim também como que você quer estudar inglês. Você tem tempo? Você já sabia dessas dicas? Você já sabia que é importante assistir filmes? Assistir filmes ou seriados. Fala para mim também aí se você também colocou na sua rotina o estudo de inglês por 15 minutos. Por quantos minutos você estuda inglês? Me fale. É importante, é muito importante. Você se sente desmotivado porque você está estudando inglês olhando para o espelho? E nas aulas de inglês? Quer seja no curso de inglês que você faça no Brasil, se você já está morando em outro país, quando você vai para a aula de inglês, você se sente inibido de falar em frente às outras pessoas? As pessoas dão aquela risadinha ou fazem assim, what? Sorry? Eu já passei por isso aqui. Sorry? Eu sei. Sorry?
A pessoa não me entendia. Meu Deus, really? Mas queridos, isso acontece. Não é porque você não fala inglês bem, mas é porque você não tem confiança em falar corretamente. Porque você tem dúvida de que você está falando está correto. É por isso. Gente, olha, muito obrigada por sua atenção. Obrigada por estarem aqui. Essa live estará gravada no Instagram, né? E eu vou tentar enviar essa live também para o Facebook. Não sei se vou conseguir, mas eu vou enviar. Muito obrigada. Se você gostou desse conteúdo, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no canal para receber mais notificações. O Facebook e o Instagram, quanto mais like você dá, significa que você gosta do conteúdo e ajuda o nosso canal. Obrigada. Take care. See you later. Bye.